pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula, não é, da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, professora de Ciências, e vamos continuar nossa aula ainda sobre corrente elétrica. Estamos aqui com o nosso intérprete de Libras, Anderson, que vai conosco para atingir mais alunos. Tragam a família, não é, para assistir a nossa aula, tragam os vizinhos, prestem bastante atenção, que nós vamos passar momentos maravilhosos, né, nesse mundo da aprendizagem. Lembrando que nossas aulas são na TV, agradeço já por me receber muito bem na sua casa e elas ficam disponíveis no YouTube. Então procura lá no Educa Recife, baixa as aulas que você gostaria de rever, que você perdeu alguma parte, que queria mais aprofundar o assunto, então vai lá, dá um like, faz um comentário e que nós estamos à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas. E nossas aulas, elas são preparadas com muito carinho para vocês, pensando especialmente em vocês que estão aí nos recebendo, tá certo? Peguem lápis, caderno, façam suas anotações, tirem suas dúvidas conosco, tá certo? Lembrando que nós temos também o aplicativo, não é? Quem tem celular Android, quem tem celular iOS, então está aí o QR Code aí, baixem aí o aplicativo, divulguem na escola de vocês. Desde já agradeço aos diretores, aos coordenadores, a vocês alunos que baixaram e estão aí interagindo conosco ao vivo aí nesse chat, porque vocês são também peças fundamentais para que nossa aula possa acontecer. Então, vamos continuar aqui a nossa aula e fiquem prestando bastante atenção. Então, hoje, pessoal, é o Dia Mundial da AIDS, na luta contra a AIDS, né? Então, é uma doença que espalhou desde a década de 80, né? Está aí, e esse dia, ele é dedicado realmente para um alerta, não é? Um alerta de prevenção, um alerta de solidariedade. Então, esse dia divulga realmente a importância de prevenir a doença, também de realizar campanhas de solidariedade em prol dessas pessoas que são portadoras do vírus e também o preconceito contra essas pessoas que são portadoras do vírus. Após pesquisas da UniAIDS, acredita-se que 64% das pessoas portadoras do vírus, elas sofrem preconceito. Então, não precisa ter esse preconceito, temos que acabar. Então, esse dia, um dos objetivos é esse, tirar esse preconceito, porque muitas pessoas podem viver portadora do vírus, mas com o tratamento eles conseguem viver uma vida normal. Também nós temos dados aqui que 400 mil pessoas no Brasil são portadoras do vírus e controlam esse vírus através de medicamentos, mas que devemos ter cuidado porque a doença, mesmo com essa pandemia, ela ainda continua, com dados de 2020, ela ainda continua aí atingindo várias pessoas. E no mundo inteiro nós temos 34 milhões de pessoas infectadas com esse vírus. Então, o dia hoje é dedicado realmente à luta, né? Um dia mundial de luta contra a AIDS, para que as pessoas tenham cuidado, se previnam e também, se forem portadoras, procurar imediatamente, se tiverem alguma dúvida, procurar os postos de saúde aí que estão disponíveis. Então, eu trago agora a professora Isabel Borges, que vai falar um pouquinho e dizer aí como está o nosso chat aí, professora. Cláudia, bem-vindo a todos, né, e a todas que estão aqui conosco. Maria Gabriela, Tito e Caroline já estão aqui no chat, né? Desejando para a gente uma boa aula, um bom dia. Bom dia e boa aula para vocês também. Aproveitem bastante, peguem caderno, papel, caneta e anotem aquilo que vocês acharem que depois precisam rever. Não é isso, Cláudia? É verdade, professora Isabel. Então, fiquem aí ligadinhos no nosso chat. Professora Isabel já está aí a postos e eu conto sempre com a participação de vocês aí que estão sempre atentos às nossas aulas. Então, trago para vocês o que nós vimos na nossa aula anterior, não é? Nós vimos os tipos de corrente elétrica, nós vimos os efeitos da corrente elétrica, nós vimos tensão elétrica e também nós trabalhamos alguns dispositivos de controle. Hoje nós vamos dar continuidade
ao nosso assunto sobre corrente elétrica, nós vamos ver o uso cotidiano de aparelhos que usamos diários na nossa residência e que são muito importantes para as nossas atividades diárias, tá certo? Então, vamos continuar. Eu trago para vocês a resistência elétrica, não é? A resistência elétrica, ou chamada também de resistor, que nós já vimos falar, eu já trouxe para vocês uma resistência de chuveiro, né? Ela é definida com a capacidade que um dispositivo tem de opor-se à passagem da corrente elétrica. Então, essa é a função da resistência elétrica, que é também chamada de resistor, não é? Então, ela tem essa capacidade como um dispositivo, ela opõe-se à passagem da corrente elétrica. Então, qualquer sinal de um mau funcionamento da corrente elétrica, ela aquece e queima e para de funcionar aquele equipamento. O resistor, normalmente, ou seja, uma resistência, ela tem uma função também de transformar a energia elétrica em energia térmica, por meio da agitação das partículas no material, pois eles resistem na passagem da corrente elétrica, causando essas colisões e agitações das partículas. E aí elas produzem a queda na tensão elétrica. E essas resistências nós podemos encontrar nos ferros elétricos, nos chuveiros elétricos, nos secadores de cabelo, nas chapinhas, nos aquecedores de ar, nas churrasqueiras elétricas. Então, essa resistência ela é usada em vários equipamentos que nós usamos no nosso dia a dia para facilitar muito a nossa vida. Então, nós nem sabíamos, às vezes, que existiam todos esses objetos dentro desses equipamentos com o objetivo, né, de transformar a energia elétrica em energia térmica para podermos realizar a nossa atividade, lembrando sempre o cuidado, não é, com o manuseio desses objetos no cotidiano nosso. Então, só usar o objeto com eletricidade e com bastante segurança para evitar os famosos choques elétricos. E aqui a unidade de medida da resistência é o ohm, a medida realmente a medida de resistência que é calculada a resistência de determinado objeto. E nós temos também o efeito Joule. Então, vários aparelhos da nossa casa têm seu funcionamento baseado no uso de resistência elétrica, por meio de pequenos dispositivos que são chamados os resistores. E eles têm como função transformar essa energia elétrica em energia térmica. Então, o efeito Joule é justamente esse. É um fenômeno que consiste realmente em transformar a energia elétrica em energia térmica. Então, essa transformação de energia é do efeito Joule que eu estou trazendo para vocês. E nós temos, assim, alguns aparelhos, né, domésticos que utilizamos os resistores e o chuveiro, né, o ferro de passar, o secador, forno elétrico, churrasqueiras elétricas, entre outros. Todos esses, eles possuem as resistências e acontece o efeito Joule neles, que é a transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, se não tivesse essa transformação, como seria usarmos o ferro elétrico, né? Então, nós colocamos o ferro na eletricidade, ocorre a transformação de energia elétrica em energia térmica, que vai aquecer e passar a nossa roupa. O chuveiro elétrico, a mesma coisa. Acontece uma transformação de energia para aquecer a água. Então, a energia elétrica, com a resistência que existe no chuveiro, é transformada em energia térmica e nós tomamos o banho quente. No forno elétrico também, não é? Ocorre uma transformação de energia para aquecer os nossos alimentos até chegar ao cozimento. Então, todas essas formas de transformação de energia acontecem no nosso dia a dia ao utilizarmos vários eletrodomésticos que temos nas nossas residências para facilitar a nossa vida diária. E a nossa sociedade,
ela é bastante dependente da energia elétrica. Nós realmente dependemos da energia elétrica. Agora, a vida antes da descoberta da eletricidade, ela não era tão cômoda como é a nossa vida hoje, pois não havia essa facilidade que nós temos hoje de tantos aparelhos eletrodomésticos que, se tivermos condições de comprar, então facilita muito a nossa vida, sabendo que nós também vamos gastar mais energia e vai atingir um pouquinho o nosso bolso. Então, devemos também ter cuidado na nossa residência com a economia de energia, mesmo tendo vários equipamentos, poucos equipamentos, mas que saibamos usar, né, com cuidado, para a questão também do meio ambiente. Nós vimos a transformação que acontece nas usinas hidrelétricas, em alguns momentos pode faltar água para produzir energia, e sem a energia, muitas coisas diárias não vamos deixar de fazer. Então, toda essa transformação de energia, hoje facilita muito a nossa vida, é mais cômodo, mas também devemos usar com bastante cuidado e com bastante compromisso, não é? Para que pensemos também no meio ambiente, nós já vimos até como a energia chega à nossa residência. Então, existem vários fatores que interferem, os gastos que acontecem, e muitas vezes nós pagamos muito até essa energia chegar na nossa residência. Então, antigamente, né, não existiam os aparelhos eletrodomésticos que nós temos hoje, e as pessoas tinham muito trabalho para fazer as tarefas no seu dia a dia. Para passar roupa, por exemplo, antigamente não se passava. Depois, usava-se ferros à brasa. Tinha uma tampa, essa tampa era levantada, se colocava a brasa lá dentro. Quando estava aquecido, começava a passar a roupa. Normalmente, esse ferro ele era de ferro mesmo, e ele era um peso muito grande para quem estava passando aquela roupa, e tinha que passar com muito cuidado também para a roupa não queimar fácil. E também tinha que estar repondo aquela brasa se a roupa fosse em grande quantidade. Então, era uma época também que era muito difícil, não tínhamos o conforto que nós temos hoje com os eletrodomésticos que temos nas nossas residências à base da eletricidade. Mesmo gastando mais energia, nós temos esses equipamentos que facilitam a nossa vida. E devemos também fazer uma seleção das roupas realmente que precisam ser passadas, né? Se nós fizermos uma seleção, tem roupas que a gente nem precisa realmente passar. E também é uma forma de economia de energia. Então, o uso correto da energia, mesmo com um equipamento mais moderno. Então, a geladeira também, que é um instrumento fundamental para que a gente possa conservar os alimentos, também não existia. Quase todos os dias era necessário fazer compras de verduras, frutas, nas pequenas quitandas. Não existia a geladeira, então não tinha como conservar esses alimentos todos que nós temos e armazenamos na geladeira, e às vezes, dependendo da fruta ou verdura, passa mais de 15 dias na geladeira. Então, vamos à nossa primeira interação e eu quero que vocês participem aí. Você considera a geladeira um eletrodoméstico importante na sua residência? Vocês usam muito? Se vocês acharem que usam, coloquem sim. Se acharem que não usam, coloquem não. Mas imaginem se vocês não tivessem a geladeira na residência de vocês. O que era que faria tanta falta? Ou não faria nenhuma falta? Então, coloquem aí no chat que daqui a pouco vou chamando a professora Isabel, né? Se vocês consideram realmente a geladeira um eletrodoméstico importante. E aí, professora, como é que está o nosso chat? Já temos resposta? Como é que está aí? Já temos sim, Cláudia. Maria colocou que sim, né? Então, Maria considera a geladeira como eletrodoméstico importante. Caroline também colocou sim, e eu estou aqui chamando os outros para responderem também. Vamos lá, pessoal. A Andriele também colocou sim. Então, já temos 3 sim. Maria, Caroline e Andriele, né? Bem-vinda aí, Andriele, que já entra participando aí desse questionamento. E os outros que não responderam ainda, respondam. Coloquem aí no chat se vocês acham que é importante, dizendo sim. Se achar que não é tão importante, coloca aí não. Ah, que bom que vocês estão participando. Desde já agradeço a Caroline, Maria, Andriele,
por estarem aí respondendo em tempo hábil para que eu possa contar com vocês aí. Então, vocês consideram, não é, a geladeira um eletrodoméstico muito importante na casa de vocês. Eu também considero, para facilitar a minha vida de trabalho, a vida diária, eu considero a geladeira também um eletrodoméstico muito importante, com essa descoberta que nós tivemos, né, que nós temos e podemos comprar esse eletrodoméstico na nossa residência. Então, é muito importante para a conservação dos nossos alimentos, né, das nossas frutas, verduras, carnes, outros alimentos. Então, é muito importante, em vez de usarmos os métodos antigos. Então, também, os banhos que existiam antigamente eram só banhos frios, ou quando existia já o fogo, né? Era com água aquecida nos fogões, na maioria das vezes fogões a lenha, né? E não fogão a gás, como é a praticidade de hoje. A gente acordou, já liga lá o fogão. Antigamente tinha que se preparar o fogo para poder começar as primeiras atividades da nossa residência no cozimento dos alimentos. Então, se analisarmos antigamente para hoje, mudou muito, né? A praticidade da nossa vida diária. Às vezes achamos que corremos muito, mas a nossa vida diária está mais fácil nos objetos que nós temos na nossa residência para facilitar a nossa vida. Então, antigamente também os banhos só com água aquecida, na existência do fogo. Quando descobriram o fogo, até antes de descobrir o fogo, os banhos eram todos banhos frios, né? E também a iluminação, pessoal. A iluminação também dos lugares eram feitas de lampiões, não é? Com algum combustível que já existia para que permanecessem acesos os locais, que fossem iluminados. Então, também não existia eletricidade, então não poderia usar lâmpadas, né? Não poderia usar nada. Então, também eram momentos difíceis também. E antes nem tinha os combustíveis, a noite era realmente uma noite escura, não existia nenhuma iluminação. E com a iluminação veio facilitar muito a nossa vida, até podermos estudar à noite, né? Também nós podemos perceber também a eletricidade através do funcionamento de vários aparelhos elétricos e eletrônicos, como lâmpadas. No transporte coletivo, como o metrô, também a eletricidade está lá. Em aparelhos como rádio, televisão, chuveiros, computadores e telefone, dentre vários outros que nós temos na nossa residência. Então, quando se pararmos para analisar, então nós vemos que nós temos muitos objetos que dependem da eletricidade na nossa residência e facilitam muito a nossa vida, não é? Servem realmente para que nós possamos utilizar e lembrando sempre da melhor forma possível. Então, foi um grande avanço, não é? Um progresso, todas essas descobertas desses eletrodomésticos, e cada dia eles são reformados, então aparecem mais modernidade. Nós vamos ver também, que aparelhos eletrodomésticos também, às vezes, cada dia vão sendo construídos mais, que possam economizar mais energia, e nós podemos ver também, né, antes de comprar. Então, a cada dia o progresso vai crescendo e vão descobrindo novos objetos, novas formas de utilizar, um modernismo melhor para que nós possamos utilizar da melhor forma possível. Também, embora haja uma variedade desses aparelhos eletrodomésticos que utilizam energia elétrica para funcionar, eles apresentam também características e funções diferentes na sua utilização, não é? Nós, quando usamos o liquidificador, ele tem uma utilidade, a televisão já tem outra, o ferro elétrico, ele é constituído de outra forma, o que é que ele faz? Então, a nossa vida diária, com todos esses eletrônicos, cada um tem sua utilidade na sua residência e da forma que você usa e da necessidade que você tem. Então, é importante que você caracterize realmente o que vai lhe dar conforto e o que vai mais ser útil, como eu falei para vocês, a importância de uma geladeira, né? Então, nós podemos viver sem outros eletrodomésticos, mas a geladeira, ela torna-se bastante importante para nossas atividades diárias. E o consumo de energia elétrica, ele depende também de uma característica dos diferentes aparelhos elétricos, chamado de potência. Então, essa potência vai depender muito desse consumo. Então, a potência dos aparelhos, ela é expressa em watts,
representado pela letra W, e quase todos os aparelhos, eles trazem essa informação impressa em suas embalagens. Então, eles trazem nas embalagens a potência deles. E vocês vão ver que quanto maior a potência, maior o consumo de energia elétrica. Quanto mais um objeto é potente, maior quantidade de energia ele consome. E ele traz isso muito nas embalagens, coisas que não percebemos muito, não nos atrai. Às vezes nós queremos aquele objeto, nós vamos logo comprar, não observamos muito as informações que são trazidas para nós consumidores, porque existem objetos que, por lei, é obrigatório que esteja disponível toda a potência, tudo que ele faz, o consumo dele, para que você possa comprar, para que o consumidor serve de informação para o consumidor, para ver se realmente ele vale a pena comprar ou não e utilizar esse eletrodoméstico na sua residência, se realmente é de grande importância. Existem também outras grandezas, nós vimos a potência e também outras grandezas, como a voltagem, representada pela letra V, que é a corrente elétrica ou amperagem, A, que é a frequência que também representa características desses aparelhos. Então, isso aí também, ele está representado nas embalagens, né? Tanto a potência, como também a voltagem, que nós devemos ver porque varia de estado para outro. Então, a voltagem aqui, 220, em outros lugares, 120. Então, se você ligar em outros lugares, queima o aparelho, ou se trouxer outro aparelho para cá com outra voltagem, também queima o aparelho. Então, ele é representado nos objetos. Então, é bom sempre, se for comprar, olhar. Existem aparelhos que eles vêm com como se fosse um interruptorzinho que você muda a voltagem, mas só em alguns lugares. Então, é importante que você sempre também veja a voltagem do aparelho, dependendo do lugar que você mora e dependendo da voltagem do local que você vai usar aquele aparelho. Então, às vezes, você viaja para outro estado, leva um secador de cabelo, um exemplo. Ele aqui é 220, aí lá a voltagem pode ser outra, então ter bastante cuidado. Ou então vice-versa, mora em outro estado, vem aqui. Então tem que ter bastante cuidado para não queimar o eletrodoméstico. E aqui o consumo de energia, ele é definido pela soma da potência de todos os equipamentos utilizados durante determinado período. Quanto maior for a potência do aparelho, mais ele consome. Então, normalmente, para saber o consumo de energia, você tem que saber mais ou menos a potência de todos os aparelhos, todos os eletrodomésticos que você tem na sua residência e também o tempo que você passa utilizando ele. Então, com esse cálculo, você determina, existe uma fórmula especial, que quando vocês estiverem estudando física, vocês vão ver, essa fórmula dá realmente o consumo que você realmente gasta na sua residência. Então, você vai ver que, de acordo com o tempo que você passa utilizando aquele aparelho, você gasta mais ou gasta menos. Às vezes, ligamos a nossa televisão e deixamos lá, ninguém assistindo, né? Então, nós ali estamos consumindo energia. Então, se você não está assistindo, então desliga, porque quanto mais você consome aquela energia, mais você está também gastando. E se for muito potente, mais energia também gasta. Então, existem objetos que eles realmente gastam bastante energia, como o ferro elétrico, como o chuveiro elétrico, eles são considerados o ar-condicionado, então eles são considerados eletrodomésticos que mais consomem energia, porque eles têm bastante potência, certo? Então, eles realmente consomem. Então, a roupa que for passar, junto uma quantidade para poder passar, em vez de ligar todo dia o ferro elétrico. Isso são dicas que facilitam a nossa vida e o nosso bolso. E alguns eletrodomésticos, eles têm a etiqueta de eficiência energética. Eu acho que vocês já viram, ao comprar um eletrodoméstico, ele tem essa etiqueta. Então, ele vai indicar realmente o que gasta de energia, ele está informando tudo. Se é mais eficiente, se não é, quanto de energia ele gasta em quilowatts por mês. Ele informa também a marca do objeto que você vai comprar.
ele marca o tipo de energia, o degelo, o tempo, aqui é de uma geladeira, aqui é de uma máquina de lavar. Então, e existe o PROCEL, que é o Programa Brasileiro de Etiquetagem. Então, ele é responsável por etiquetar e informar nós consumidores o que vai gastar aquele eletrodoméstico que nós estamos utilizando. Aqui de uma geladeira, essa geladeira, normalmente o tipo A é o que gasta menos energia. E aqui, normalmente, é de tipo de A a G, alguns eletrodomésticos. Aqui só está representado de A a E. Então, ela está dizendo aqui que vai gastar, ela ligada todo dia, ela gasta 53,8 quilowatts por mês, uma geladeira. E uma máquina de lavar está dizendo 0,8 quilowatts por ciclo. Então, também é importante, isso ele informa quantos quilos também, quantos quilogramas ela aguenta de roupa que você vai colocar, e vai tendo todas essas informações. E quem informa isso para a gente é o PROCEL, esse programa brasileiro realmente de informação ao consumidor. Tem a obrigação de informar ao consumidor. E é importante que você leia realmente. Essa etiqueta energética, ela consiste realmente num rótulo que é informativo sobre a eficiência energética e outras características dos equipamentos, como a referência do equipamento, a classe da eficiência e também o consumo de energia e também outras informações que ele também informa. Então, é importante, ao comprar um eletrodoméstico, você observar essa etiqueta, realmente, quanto vai consumir, se vale a pena comprar, observar em várias outras, várias marcas, se realmente ela vai consumir mais ou não, dependendo da marca e do modelo, para poder você comprar. E também eu tenho uma perguntinha para vocês. Se vocês tinham conhecimento da importância de observar os selos de etiquetagem ao comprar um eletrodoméstico, sim ou não? Vocês tinham esse conhecimento? Sabiam para que era esse selo? Ou vocês nunca observaram muito esse selo? Então, coloquem aí sim ou não. A professora Isabel vai estar esperando aí e já vai dar as considerações finais dela, também já vai se despedir, que nossa aula também já está perto de acabar. E aí, professora, alguma resposta? Ainda não, Cláudia, nenhuma resposta, né? E apenas eu estou dizendo aqui para eles que somos muito gratas, né, pela participação, porque Maria colocou aqui, que ela colocou uma pergunta, né? Sempre são os mesmos que estão participando. E aí eu estou dizendo que sim, e que nós somos muito gratas pela participação deles, né? E eles estão de parabéns. Caroline colocou que não conhecia, né? Porque eu botei assim, e agora? Vocês tinham conhecimento desse selo? Caroline respondeu que não. Então, vá se despedindo, Cláudia, que se aparecer a gente responde aqui. Tchau, pessoal. Ah, que bom, pessoal. Vocês, mesmo a quantidade que participa, sempre são os mesmos, mas é muito importante essa participação de vocês, porque nós sabemos que vocês estão atentos, estão querendo sempre mais. Então, Caroline colocou que não tinha conhecimento desse selo. Então, a partir de hoje, se vocês têm algum objeto que tem esse selo ainda em casa, vocês observem direitinho o que é que ele informa tanto a vocês. E conversem com a família de vocês, com a mãe, com os parentes e digam a eles, informem a importância do selo de etiquetagem para que a gente possa, antes de comprar um eletrodoméstico. Então, isso é muito importante. Nem sabíamos tanto para que se via aquele selo, achávamos que era só um adereço do objeto que estávamos comprando, mas não, ele tem a sua importância para que nós consumidores, é obrigatório, né, que eles tenham realmente essa informação, para que nós consumidores, ao comprarmos, saibamos o que vamos consumir com aquele eletrodoméstico. Então, pessoal, estou aqui já me despedindo de vocês, agradeço mais uma vez a presença, espero vocês na próxima aula, vamos dar um enfoque sobre a AIDS, né, como estamos no Dia Mundial de Combate contra a AIDS, então nós vamos dar um enfoque em 2 aulas sobre AIDS, que é um tema muito importante de sabermos todos os problemas, então eu conto também com a presença de vocês, tá certo? É muito importante que vocês estejam, chama a família também. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima aula.